Fala galera! Quer saber a diferença entre liberalismo e neoliberalismo? O que é ser um liberal? O que é ser um pós-liberal? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e deixa seu like para fortalecer o nosso conteúdo. Pessoal, liberalismo foi um movimento político e econômico muito importante, especialmente no século XVII, no século XVIII, e ele toma muita força depois de Adam Smith na economia, com a publicação de um livro muito importante chamado A Riqueza das Nações. E pessoal, foi um movimento importante porque, para vocês terem uma ideia, a grande luta do liberalismo era contra as monarquias absolutistas e contra aquele regime econômico que existia na época das monarquias absolutistas, que era o mercantilismo. Para vocês terem uma ideia, o mercantilismo era um tipo de conceito, da economia em que a definição dos processos produtivos dos países era feita pelo rei ou pelo imperador. Então você imagina, era o rei que dizia, agora todo mundo vai plantar cana, agora todo mundo vai procurar ouro, agora todo mundo vai fazer, sabe? Tipo, toda a economia, de um país, pessoal, de uma monarquia, de um reino, de um império, ela era definida, basicamente pelo rei ou pelo imperador. Então algumas coisas marginais só que se toleravam, que fosse feita por outras pessoas. Mas não tinha livre iniciativa, não é como a gente tem hoje, a ideia do empreendedorismo, Se vocês repararem na história do Brasil, aqui na época que o Brasil era colônia, era o reino que dizia, não, agora todo mundo vai procurar ouro. Não acharam ouro, então vamos então extrair pau-brasil. Aí depois que extraíram para o Brasil, agora o açúcar está interessante, vamos lá, todo mundo vai plantar cana para fazer açúcar, sabe? Aí depois vem a época do café, percebe? Tanto tem todo um movimento econômico ligado a essa questão centralizada, assim, no âmbito do poder monárquico, dos reis ou dos imperadores. E o pensamento liberal, ele vai valorizar outras coisas, ele vai valorizar a livre iniciativa, a liberdade individual do sujeito, a liberdade de expressão. Então veja como o pensamento liberal ele foi muito importante, E no campo da economia ele tinha a ideia da propriedade privada, que era uma coisa também muito importante na época, Você poder ser dono das suas próprias coisas, tá? E principalmente a não intervenção do Estado na economia, porque até Adam Smith, se acreditava, David Ricardo também, se acreditava que se o Estado não intervisse na economia, se o Estado não monopolizasse os processos produtivos mais importantes, a economia por si só ela tende ao equilíbrio, ela tende a uma maximização da riqueza. Então o pensamento liberal ele era realmente interessante. Pessoal, para vocês terem uma ideia, as pessoas mais inteligentes, os grandes filósofos do pensamento político, do pensamento científico, eles eram liberais. Tanto que até hoje, em países assim que tem uma tradição mais antiga, as faculdades, as ciências, elas são chamadas de ciências liberais, certo? Porque é justamente um movimento de resistência contra aquele Estado autoritário, aquele Estado tirânico, aquele modelo de monarquia absolutista, que centralizava tudo na figura do rei. Tudo era do rei, A economia era do rei, os magistrados eram do rei, a máquina administrativa era do rei, tudo era do rei. Então o liberalismo foi um movimento muito importante de dizer assim, não, peraí, precisamos valorizar também o ser humano, o indivíduo, a dignidade da vida de cada um, a liberdade de cada um, a livre iniciativa, o empreendedorismo e junto com isso a meritocracia, que era uma forma também de apresentar uma resistência àquela forma de sociedade que vinha ali da Idade Média, início da modernidade, que era aquela forma de sociedade estratificada ou estamental, onde se você nascesse nobre, você ia casar com nobres, ia ter filhos nobres, ia morrer nobre. E se você nascesse plebeu, você ia fazer contratos com plebeus, casar com plebeu, ter filhos plebeus e morrer plebeu. Uma sociedade em que você quase não conseguia ter uma ascensão social, era muito difícil disso acontecer. Então o liberalismo ele também tem a ver com isso, com essa resistência a esse modelo de sociedade dominado por uma estratificação social dividida entre nobres e plebeus, tá bem? Muito bem, mas o que acontece então com o neoliberalismo? Qual a diferença entre o neoliberalismo e o liberalismo, tá? Existem muitas diferenças, elas podem até parecer sutis em alguns aspectos, mas elas são muito importantes e profundas, tá bom? E para entender essa diferença, é muito importante entender duas questões que aconteceram
no século XIX, na Revolução Industrial, tá? Mas principalmente na década de 30, quando começa o New Deal norte-americano, que é aquele movimento após ali a quebra das bolsas de valores, sabe? Que deu uma desestabilizada violenta, né, na economia norte-americana. Então teve uma queda em 1928, depois 1929, e o negócio desandou, né, de uma forma assim que era imprevista, tá? Então olha que coisa interessante, pessoal. Primeiro, século XIX é o século da Revolução Industrial. A gente tem Inglaterra e França como os principais centros políticos e econômicos do mundo naquela época, tá? E aí, meus caros, nós vamos ter uma produção de desigualdades sociais também muito forte, porque ao mesmo tempo que a Revolução Industrial ela vai afirmar esses ideais do liberalismo, né, transformando o mercantilismo num capitalismo, certo? Ou seja, transformando aquele modelo econômico onde tudo era do rei, tudo era da monarquia, para agora uma coisa mais descentralizada, né? Uma economia de mercado, certo? Baseado na oferta e da demanda, baseado na livre iniciativa, no empreendedorismo, etc. Turma, nós vamos ter, por outro lado, um efeito colateral muito importante, que é o problema dos trabalhadores, né? Das classes proletariadas, uma nova classe social que surge ali no século XIX, no âmbito da Revolução Industrial. Então as desigualdades, né, os efeitos colaterais do empoderamento econômico que começam a surgir nessa época, eles se tornam muito importantes. E tanto a história quanto a literatura, ela é muito ilustrativa desses problemas, né? Se vocês lerem, por exemplo, Émile Zola, O Germinal, né, conta essa história, né, do ponto de vista desses trabalhadores, certo? Se vocês lerem a literatura de Victor Hugo, da França, né, é interessantíssimo, Os Miseráveis, né, como se organizam, né, esses grupos dos trabalhadores. Então a gente tem uma história assim muito triste voltada a essa questão da desigualdade social. Mas até aí, a alternativa, né, entre um comunismo e um liberalismo, pessoal, tipo assim, ninguém vai muito assim nessa linha do comunismo porque ela de certo modo na época ela era associada a um retorno a um Estado absolutista, que foi a grande luta, né, a grande conquista por parte dos liberais, certo? Porque repara, o liberalismo ele não é só na economia, ele não é só não intervenção do Estado na economia. O liberalismo também tem princípios filosóficos, né? Como é o caso da valorização da liberdade individual, valorização da vida, da dignidade da pessoa, né? Os ideais da Revolução Francesa são ideais liberais, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então é muito mais do que uma questão só econômica, certo? E o século XIX, portanto, ele dá uma balançada, mas ainda assim o liberalismo ele se afirma como sendo o principal, digamos assim, paradigma político e econômico, né, do mundo, certo? Nesse período. Mas aí vem o final da década de 20, Estados Unidos principalmente, e acontece a quebra das bolsas de valores. E esse é um momento importante na história, porque ali, meus caros, ficou mais ou menos, ficou comprovado, ficou evidente, e os economistas e os políticos, de certo modo, entenderam, né, nesse momento, que aquela versão liberal, clássica de Adam Smith, David Ricardo, ela tinha algumas falhas, que não é bem assim. Não é bem assim o mercado não intervir na economia, né? Talvez fosse o momento de pensar, não, acho que tem que ter uma certa intervenção, sim, do Estado na economia, tá? E é aí que se começa a valorizar a noção de um Estado social e um Estado de bem-estar social. E existe uma sutil diferença entre Estado de bem-estar social e Estado social, que a gente pode ver isso num outro vídeo, não é o caso de aprofundar isso agora, tá? Mas reparem que na década de 30, tá, nós vamos ter, inclusive aqui no Brasil, que corresponde à era Getúlio Vargas, uma noção, tá, que não é mais liberal, é aquela noção de que o Estado ele tem que intervir estrategicamente, não da forma comunista, né, de uma forma de recentralizar tudo, né, no campo do Estado, mas ele tem que intervir de forma estratégica. Então, esse momento, né, que a gente chama de estado de bem-estar social, ele vai ser caracterizado por políticas de assistência social por parte do Estado e também políticas de inclusão, certo? A gente não vai distinguir isso agora nesse momento, deixamos para uma próxima oportunidade. Mas reparem que o Estado aqui, pessoal, ele começa a intervir na economia de uma forma estratégica, certo? Então, por exemplo, no Brasil, o governo Getúlio Vargas criou a Petrobras, a Eletrobras, tudo nessa época, né? Várias coisas Brás, né? Várias empresas públicas justamente para
fomentar a economia no Brasil. Isso acontece também em outros países nesse período, certo? Só que esse modelo de Estado de bem-estar social, ele incha bastante. Ele acaba assumindo uma coisa assim que é muito grande e aí começa a revelar um certo problema de governança ou de ineficácia, né, dessas empresas públicas que se tornam muito pesadas, né, são empresas estatais cujos processos decisórios são muito burocráticos, eles têm um peso muito grande. E aí então nós vamos ter, pessoal, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Nós vamos ter a escola de Chicago, e aí Milton Friedman vai ser um cara muito importante, tá, dessa ideia, que é aí que começa a surgir então o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo, pessoal? Não é um retorno ao liberalismo, é uma coisa diferente, tá? O neoliberalismo é um movimento político e também econômico, reparem que Milton Friedman, ele é da economia, tá? Que vai começar a repensar esse modelo de intervenção estratégica do Estado na economia, certo? Porque ele também produz alguns efeitos colaterais e grande parte desses efeitos está ligado a uma ideia assim da ineficácia, né? As empresas públicas, elas não têm a mesma eficácia, né, que tem quando elas estão sob iniciativa privada. Bom, essa é uma questão, tem uma ideologia, tem um viés por trás disso, né? Isso é polêmico, isso pode ser discutido, tá bom? A gente pode, com certeza, ter vários exemplos, né, que podem contrariar esse suposto. Mas o fato é, meus caros, que Margaret Thatcher, na Inglaterra, vai adotar essa postura chamada neoliberal. É uma das primeiras experiências, tá, do neoliberalismo. O que significa isso, turma? Reduzir direitos trabalhistas, não extinguir. Veja, não é um retorno ao liberalismo do século XVIII e do século XIX, entendem? Mas, tipo assim, é um certo equilíbrio, né? É uma coisa assim, tipo, o Estado de bem-estar social, ele incha demais, ele custa muito caro, ele torna o Estado ineficiente, então se tenta buscar ali um meio termo, por isso o neoliberalismo, né? É um liberalismo entre o Estado social e o Estado liberal, certo? É a tentativa de encontrar ali uma zona de equilíbrio entre esses dois momentos, certo? Então as características do liberalismo, ó, privatização, certo? O Estado ele não tem que intervir ele mesmo na economia, né? Deixa que as empresas privadas façam isso, mas em contrapartida não é assim, tipo, não, agora tudo é iniciativa privada, não. O Estado ele vai assumir um papel de regulador, é essa que é a ideia, tá? Então repara, a iniciativa privada é que vai executar as coisas, mas a regulação, né, ela continua sendo um monopólio do Estado. É nesse momento que se criam, nos Estados Unidos já na década de 30 e 40 já tem isso, né, que são as commissions norte-americanas, que no Brasil a gente vai chamar de agências reguladoras, tá? Essa que é a ideia. Ao invés de o Estado ser dono de todo o sistema, por exemplo, de geração de energia no Brasil, né, nós vamos criar uma agência reguladora, no caso da energia elétrica, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. No caso de petróleos e derivados, né, nós vamos ter a Agência Nacional de Petróleos e Combustíveis, não sei o quê, e essas agências elas vão, portanto, definir as regras desse mercado, percebem? Mas elas não vão mais interferir diretamente no mercado. Essa que é a ideia de um neoliberalismo, tá? Então no Brasil a gente teve isso a partir de Fernando Henrique Cardoso. Então olha só, é uma proposta de uma economia globalizada, diminuir o protecionismo político, valorizar a livre iniciativa, o livre mercado, mas não é um Estado omisso, entende? Não é um Estado que fica lá só olhando o que está acontecendo na economia. É um Estado que vai regular, ele vai através das agências reguladoras, através de um sistema de gestão pública mais eficiente, né? Ele vai trabalhar na ideia da regulação, certo? Bom, o neoliberalismo, portanto, tem essa diferença em relação ao liberalismo, tá? No campo da filosofia política, o neoliberalismo ele volta a valorizar mais a liberdade do que a igualdade, tá? Então, políticas de inclusão, por exemplo, certo? Elas são muito valorizadas no neoliberalismo também. Repara que Fernando Henrique Cardoso foi um cara que fez várias políticas de inclusão, percebem? Entretanto, turma, políticas de assistência, que são aquelas políticas que estão ligadas à ideia de você dar algo para a pessoa, né? Essas elas vão ser mal vistas, elas vão ter um valor menor, assim, num conceito neoliberal, tá? As grandes críticas que foram feitas a Margaret Thatcher, né, na implementação que ela fez dessas políticas neoliberais na Inglaterra, turma, foi justamente porque ela estava diminuindo muito os direitos previdenciários, direitos trabalhistas, certo? Ela diminuiu vários direitos, né, das pessoas. Mas, olha que coisa interessante, turma.
É engraçado pensar nisso, né? Mas se você comparar a Inglaterra e a França ela tem uma veia social muito forte. A França é um estado de bem-estar social e a Inglaterra ela tem uma veia neoliberal muito forte. Então são dois países muito importantes assim da história recente do mundo, né? E que você pode encontrar ali dois modelos diferentes, assim. A Alemanha também é um estado de bem-estar social muito forte, tá? Veja que a Alemanha ela tem uma regulação da economia muito presente, né? Que é o que caracteriza um estado de bem-estar social, tá? Mas ela tem também um compromisso social muito forte, tá? Com educação gratuita, né? De qualidade, com saúde, com várias políticas, né? De inclusão e de assistência, percebem? Então, meus caros, a questão não é assim, tipo, é melhor o liberalismo, melhor o socialismo, melhor o neoliberalismo, tá? É estranho isso, mas se você observar, existem muitos países do mundo que são neoliberais e são muito bons de se viver. Existem outros que são de bem-estar social e são muito bons de se viver. Então é difícil a gente chegar a uma conclusão de dizer assim, qual que é o melhor modelo, né? Talvez, pessoal, lembrando dos gregos, o melhor modelo sempre seja o equilíbrio, né? Tentar talvez pensar ali num equilíbrio entre essas vantagens, né, do neoliberalismo e as vantagens do modelo de estado de bem-estar social. Ver o que cada um tem de melhor, né, e conseguir, né, através de uma gestão democrática, participativa, né, das questões políticas mais importantes, conseguir chegar num acordo sobre qual é a melhor forma, né, da ingerência do Estado de uma forma eficaz, de uma forma a não violar a liberdade, a livre iniciativa e não violar especialmente a dignidade, né, da vida humana. Existem muitos bons argumentos a favor de um modelo de Estado neoliberal e existem muitos argumentos a favor, que são muito bons também, de um modelo de Estado de bem-estar social. A nossa Constituição Federal aqui no Brasil, ela tem esses dois modelos ao mesmo tempo. Se a gente observar o artigo 5º, as garantias individuais, elas são basicamente uma reprodução desse conceito filosófico e político de um Estado liberal e neoliberal. Já os demais artigos da parte social, dos direitos sociais, né, eles representam, né, esses valores de um modelo de Estado de bem-estar social. Tá? Então vejam que a gente tem à nossa disposição as duas formas, né, os dois modelos, os dois paradigmas. E eu gostaria que você comentasse, né, escrevesse aqui nos comentários qual desses modelos que você considera que é o mais interessante para uma realidade brasileira, uma realidade, né, de um país que tem a nossa história, que tem as nossas desigualdades, que tem os nossos problemas e também esse país que tem essas nossas potencialidades, né, de recursos naturais, de uma capacidade laborativa e criativa incrível, né, que nos diferencia muito, né, de outros lugares do planeta. Deixe nos comentários a sua opinião e não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos com seus amigos e um abraço!